no intuito de diminuir o processo inflamatório que leva à insuficiência respiratória, sabe? Então, são estudos têm se usado no Brasil, assim, mas a gente não tem uma robustez, igual eu te falei. Os trabalhos, saiu um trabalho mais novo americano agora. Os Estados Unidos tem pouco tempo, agora um trabalho com 60 e poucos pacientes mostrando uma certa efetividade. Aí você tem trabalho francês que não mostrou tanta efetividade ainda. Nós estamos pouco tempo, porque para fazer trabalho em medicina é muito tempo. Nós temos 3 meses, 4 meses de doença, então é muito complicado você falar que ele vai trazer benefícios. Mas é uma grande perspectiva. Existe um remédio usado na reumatologia que melhora essa cascata inflamatória de linfócito, também estão usando. Alguns pacientes que usam alguns remédios, até imunossupressor, parece que estão protegidos da doença, causa pouco. Então, tem várias linhas de pesquisa. Então, a gente está confiante. É o tempinho que a gente ganhou vindo aqui atrás, né? Ou seja, mas é um tempo que às vezes é pouco tempo ainda para a gente ter uma robustez na eficácia do medicamento, indicar. Eu acho que não tem que divulgar isso, isso tem que ser em protocolo, deixar por conta de prescrição médica e bem embasada, para a gente não ver o que aconteceu e as pessoas irem na farmácia, começar a tomar por conta própria, gripou, vai tomar o remédio, lembrando que todo remédio pode ter efeito colateral, então tem que voltar de novo. Tá certo? Tá ouvindo? Perfeito, estou te ouvindo. Cai um pouquinho, mas é normal, é normal. A minha imagem aqui aparece, as suas às vezes para um pouquinho, mas vamos que vamos, até dar conta aí, não é isso? Com certeza, a gente vai remando, sempre, sempre. Isso aí. Ótimo, ótimo. Teve uma pergunta anterior aqui, doutor Flávio. Asmático, hipertenso, eles entram também no grupo de risco? Isso é importante. Essa pergunta é muito importante, Adriano, porque asmático, 10% da população brasileira é asmática, ou seja, 20 milhões de pessoas. Então, a gente não pode criar um ambiente de terrorismo. Hipertenso, Perfeito. quase 50% da população numa certa faixa etária é hipertensa. Quantos pacientes nós temos acima de 60 anos? Se você fizer uma somatória disso, você vai ter 80% da população brasileira, assim, cada doença, alguns associados. Então, a gente não pode ser. Existem pacientes menos e mais graves. No caso, por exemplo, da asma, que você perguntou específico, o paciente tem que estar tratado adequadamente, não parar com as medicações dele. Se tiver dúvida, entrar em contato com o seu médico assistente, porque aí o mais importante é a doença estar bem controlada, não é o uso do remédio que pode favorecer ou não. Pelo contrário, os cardiopatas, os diabéticos, eles são do grupo de risco? São, mas se eles estiverem mal controlados ou um controle inadequado, aí eles são mais ainda do grupo de risco. Então, é muito importante, por exemplo, na asma, usar remédio inalatório. Nosso remédio principal da asma é corticóide inalatório, que é uma dose baixinha, que não tem nada a ver com a imunossupressão que o corticóide está, ele tem que ser mantido. Pelo contrário, vamos suspender. Ele não tem. Na dúvida, você tem que tirar as dúvidas, você não pode ficar com a dúvida. Então, essa iniciativa que vocês estão tendo aí, exatamente é o que eu falei no início, serve para educar as pessoas, ter informação fidedigna, não é ir lá no Google e pesquisar, ou seja, pode até pesquisar com fonte séria, mas vai em sites de sociedades médicas, de associação médica, enfermagem, não falando só de profissional médico, mas tem várias informações que você consegue selecionar. Hoje em dia, no nosso mundo moderno, você já selecionar informações confiáveis, né? Então, eu acho que a pessoa tem que aprender. É outro motivo, talvez essa doença ensine a gente isso também. Deixa eu tomar uma água aqui, ó. Pode tomar uma água aí, fica à vontade. Essa água aí é abençoada, é especial, hein? Essa é benta. Essa aí é diferenciada. É benta. Tem a benta. Oi, doutor Flávio. Isso.
Forfã, tem que fazer a propaganda, né, doutor Fábio? Mas, brinde. Mas aqui, algumas pessoas até me perguntou, falou assim, mas por que vocês têm feito esse tipo de live, né? Para que vocês estão trazendo algumas pessoas? A resposta minha, como você já frisou anteriormente aí, doutor Flávio, a ideia nossa a gente tem, enquanto promotores de saúde, né? A gente vende, trabalha com saúde, cada um no seu segmento, a nossa função e preocupação é em todos os sentidos, né? Então, eu acho que cada um do setor da saúde tem que contribuir da forma que consegue contribuir, da forma que pode contribuir, e é muito importante para a gente trazer esse tipo de informação. Para esclarecer, como você colocou, tem pessoas que se aterrorizam com determinadas informações, porque nesse meio que a gente vive hoje, com uma enxurrada de informações, né, de todos os setores. Então, aí é a internet, é o Google. Então, assim, uma informação esclarecedora, eu acho que contribui muito. Não só para passar tranquilidade para a população, como para instruir a população do que deve ser feito, do que tem que ser feito, como deve ser feito, né? E se caso, numa situação de contaminação, qual procedimento tem que ser tomado, isso é muito importante para a gente poder ajudar a contribuir com todos ao nosso redor, né? Só lembrando... Pode falar, pode falar. Que a atividade física, ela ajuda na maioria das doenças, né? No controle das doenças, né? Então, sem ser os pneumopatas, asma, TPOC, nós temos aí o diabético melhor controlado. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer é o impacto psicológico que está trazendo essa doença. Então, eu lembro que assim, eu tenho uma van filosofia que o melhor antidepressivo que existe é atividade física. Esse é o melhor. Então, nessa época, manter as orientações e quem não puder fazer, faça alguma coisa. E vocês lá perguntam para nós, os alunos aqui, estão fazendo, acho que é fundamental, isso ajuda. Acho que a gente tem muita dificuldade nessa abordagem psicossomática. Tem paciente, eu estou atendendo muito pouco no consultório, alguns casos que realmente precisam, porque a gente não deve levar as pessoas lá para o consultório do risco de sair, mas tem alguns que não tem jeito, então está muito pouco, mais limitado, mas as pessoas apavoradas. Muitas vezes eu consigo resolver até por telefone, mas você não imagina o que acontece, ou seja, porque a gente entende que as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, a atividade física é fundamental para trabalhar a mente e o orgânico. Não tem dúvida que nós estamos ligados. E olha que nós estamos assim, 2, 3 semanas, né? A gente não sabe o impacto, o quanto tempo vai ser isso aí. Se a gente tem essa dificuldade agora, a gente tem que estar preparada e tranquilizado de uma forma geral. Então, eu acho que temos que passar as informações. Perfeitamente. A gente tem sido até chato, né, doutor Flávio? A gente fica perguntando para os alunos, envia os WhatsApp, está treinado, a gente envia os treinos da semana, a gente tem sido até chato. Eu sei que cada um vai dentro da sua realidade, porque ficar dentro de casa e treinar não é fácil. Né? Mas não é fácil, quando você colocou essa psicossocial, né? Nesse momento agora a gente não pode contar com a saúde social, né? Porque a gente está nesse processo de isolamento, saindo o mínimo possível. Então, a gente tem que entender que a saúde física, né, e biológica, a gente tem que, dentro daquilo que a gente consegue fazer, a gente precisa se esforçar. E tem, assim, a gente acaba lendo informações, às vezes a gente não sabe o tanto que a informação é verídica, mas a gente percebe o número de pessoas obesas foram quantidade que não suportaram a não falecer. Então, assim, nesse momento agora, né, doutor Fábio, como você bem colocou. Outra coisa que me perguntado Adriano, você acha que essa atividade física ajuda realmente o que a gente faz em casa? E uma coisa que eu tenho falado é o seguinte, doutor Flávio, olha, nesse momento agora, o que a gente precisa é cuidar da saúde. Então, a atividade física, ela deve ser feita de maneira de baixa a média intensidade. Não tem que ninguém virar atleta dentro de casa.
melhorar a performance dentro de casa. Até porque isso, a atividade de alta intensidade, a gente sabe que ela gera uma queda na imunidade. E o momento agora não é o momento de ficar doente. Então, assim, o que eu tenho falado é para você fazer uma atividade física onde vai te trazer saúde. Por isso que eu sempre falo, ó, de médio a baixa intensidade. Não precisa virar atleta dentro de casa. E aí vem essa importância da sua colocação quanto à saúde, da gente conseguir manter essa saúde da nossa imunidade e vencer essa etapa aí de maneira mais saudável possível, né? Isso muito boa a sua colocação. Está na hora da gente manter, né? Quem são os alunos Exatamente. mais antigos, manter ou perder o menos possível, vamos dizer assim, né? Porque se acontecer alguma coisa, alguma infecção que seja, você está o melhor preparado possível, né? E estar preparado psicologicamente é importante para enfrentamento de qualquer patologia. Você está bem emocionalmente é fundamental. Exatamente. Né? Assim, arrumar algum tipo de atividade de trabalho, se for possível, ou intelectual também ajuda no dia a dia. Né? Tem muita gente trabalhando em home office, mas tem gente que pode ler, pode pensar pelo lado positivo da coisa. Exatamente. Na live que o Gustavo fez com o Flávio Federman, o psicólogo, ele falou, ó, criar rotinas, né? Isso é importante também da saúde mental. Criar rotinas, estabelecer metas. E com a organização você consegue fazer todas as coisas. A gente sabe que é difícil, porque ninguém estava acostumado a isso, né? A enfrentar um isolamento e trabalhar em casa e conviver. É um processo complicado, né? Então, assim, são duas adaptações ao mesmo tempo. Não é só o temor à epidemia, né, à pandemia, mas você tem a adaptação sua com os afazeres profissionais, enfim, é todo um processo de adaptação mesmo, né? Isso influencia muito, não só no campo físico, como no mental também, né, doutor Flávio? Com certeza. Essa doença vai mudar vários paradigmas. Eu acho que a gente vai aprender, algumas que a gente vai ter que adaptar. Eu acho que tem que pensar no lado positivo que ela pode trazer para a gente, sabe? Mas eu acho que cuidar da saúde de uma forma geral é fundamental para se preparar por qualquer situação que possa vir aí. Se sendo saudável ou não sendo, ou tendo alguma patologia, cuidar agora que está na hora de cuidar mesmo. Exatamente. Perfeitamente. Doutor Flávio, assim, a gente acaba que não consegue fazer todas as perguntas, mas tem uma aqui da Luciana. O doutor acredita que nosso clima tropical pode ser um fator determinante para a diminuição nas curvas de contaminação, quando se comparamos à Europa e à Ásia? Qual é a sua opinião do clima tropical? Mais uma vez, hipótese, a gente não tem um trabalho científico. A gente não trabalha com essa hipótese, a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente não tem que pensar que o clima tropical, o vírus vai viver mais ou menos, parece que não existe muito isso, não. Água, ele sobrevive bem na água, né? Assim, tanto que lá em Manaus tem caso que é chover mais que Manaus. Então, a gente não trabalha com essa perspectiva na curva, não. A gente não tem dados para falar sobre isso, sabe? A gente não tem dados, mas quem sabe isso vai ser um dado positivo para a gente aqui, pelo menos é diferente dos outros países, né? Mas você vê que ele chegou aqui, você vê que ele mata pessoas, você vê que tem pessoas infectadas, a gente não tem muitos exames disponíveis para fazer uma investigação em massa, que seria o ideal, igual a Coreia do Sul fez, foi uma investigação em massa, que você consegue, do ponto de vista epidemiológico, cercar aquela população que possa estar mais infectada, limitar e proteger os seus pacientes de fator de risco, mas quem sabe? Agora, nesse momento, não tem jeito de afirmar isso, não. Vamos torcer, né? A gente tem que torcer pelas coisas boas, vamos dizer assim. Só finalizando uma última pergunta aqui, doutor Flávio, porque logo o Instagram tesoura a gente, né? Já estamos quase chegando às 9 horas aqui. Essa hipótese do pico de contaminação aí, da segunda quinzena de abril, estendendo para maio, como que vocês na medicina estão se preparando ou enxergando essa situação? Eu acho que é isso mesmo. Daqui 3 semanas vai ser o pico no Brasil, vai ser nesse período, variações, né? A gente não sabe se chegou muito, seja menos do que nos outros, mas as pessoas que estão contaminando essa semana vão se
manifestar semana que vem, da semana que vem na outra, né? Isso, ou seja, vai ter mais transmissão. A ideia é que no final de abril, início de maio, tomara que seja um pico já tendendo ao platô, né? Ou seja, essa é a ideia, que nesse platô o sistema de saúde dê conta de todo mundo que precisar. Perfeito, exatamente. Ô, doutor Flávio, então, assim, eu queria deixar a palavra com você agora, para você deixar uma palavra de consolo para nós aí, finalizando, assim, a sua apresentação, né? Antes de mais nada, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de tempo, por ter contribuído não só com toda a equipe da Forfam, mas todos que estavam presentes na live, que estão estendidos por esse Brasil e mundo afora. A minha irmã fora estava ouvindo a live, sempre falando aqui, o pessoal que eu percebi que muitas pessoas mas está com a gente aí. Muito obrigado por esse tempo que você pode ter certeza, um profissional extremamente competente, é um ser humano curioso, que a gente tem o prazer de uns bons anos, você e a doutora Nelma, né, que está aí junto com a gente aí. Sim. E mando um abraço para todos aí, a família toda. Mas muito obrigado, viu, doutor? Foi um prazer enorme, assim, não tem palavras para agradecer a sua participação conosco aqui. Isso agregou muito para a nossa equipe e para todas as pessoas que acompanharam a live. Muito obrigado mesmo. Pode fazer suas considerações finais aí. Ok, eu estou aqui sempre, o que eu puder ajudar, que eu souber, estou à disposição, pode ser por intermédio de vocês mesmo, para a turma toda aí. Tá ok? Muito obrigado. Aí a gente vai se ajudando aí, cada um do seu jeito, cada um da forma que pode, não é